salve família! Podcast salve, Coab USA chegando até vocês, como de costume. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma e estimula a mente. Agradecer também a galera do Mind Hunters, que sempre dá uma moral pra gente quando a gente tá no Brasil gravando. Obrigado por você dar espaço pra gente. Aldo Sono, Luan. Agora sim, a convidada de hoje. A mente é evoluída, se prepara para aprender, abre a mente e receba essa mensagem. Nossa convidada de hoje, ela é... Depois a gente vai colocar tudo isso numa ordem cronológica. Mas ela é bailarina, atriz, educadora, empresária e um monte de outras coisas que faz... Mãe, é a mais importante, eu deixei de fora. Enfim, família, para quem conhece é ela mesma, para quem não conhece, eu tenho orgulho de apresentar a Tânia Kalil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao podcast Coab USA. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso. E com essa introdução agora ficou complicado. Nossa! Responde. O mais bonito de tudo é a coincidência que a gente praticamente vizinho. Verdade. Sim. E a gente está gravando aqui, para quem acompanha nosso trabalho, a gente está gravando de Miami hoje, perto de Miami, numa cidade que chama Weston, fica mais ou menos 40 minutos de Miami. E eu quero começar com isso, né? O Du gosta sempre de como que sai do começo? Não, aí começou. Começa no fim. Como que vocês vieram parar em Weston? Olha, é engraçado porque a gente parava aqui porque o primo irmão do Jair mora aqui há muitos anos. Hoje em dia muito brasileiro vem para Weston, vem para Flórida, porque as escolas são muito boas. Mas a gente vinha de parada quando a gente vinha passear aqui, trazer as meninas para passear, o Jair vinha a trabalho, a gente sempre parava para ver o meu cunhado, minha cunhada, meus sobrinhos. E aí na pandemia a gente morava em Nova York, aí foi bem desafiador, a cidade ficou bem triste, né? Sim, como verdade. Todo mundo sabe, parou tudo. E aí quando a gente se viu esperando para a cidade voltar e falaram que ia voltar às aulas em setembro, lá um pouquinho depois da Flórida, e não voltaram as aulas, a gente falou, a gente vai encarar outro inverno aqui preso num apartamento. E a Flórida rolando a vida, todo mundo com aula todo dia. Vida. Aí a gente falou, não dá, porque eu pensei, como mãe, presa no inverno, que para mim é desafiador, um frio do cão que faz em Nova York, nada de cultura, nada de vida acontecendo, metrô fechado. E as crianças em casa. Eu falei, eu vou ficar louca. E aí a gente pensou, eu sempre amo muito o Brasil, a gente pensou em voltar ou pensou, já que agora está o mundo parado, vamos dar uma outra oportunidade para as meninas, ficar perto dos primos, a gente também, e a gente veio assim. Assim que a gente veio parar aqui, porque a gente conhecia já há muitos anos. Hoje em dia é um lugar onde é muito procurado, né? Sim. Pelo latino-americano, pelo brasileiro, mas a gente veio quando ainda era mais escondidinho. Assim. É engraçado porque assim, eu morei muito tempo na Califórnia e morei 17 anos na Califórnia, 5 anos em Chicago. E aqui, teoricamente, é o lugar mais próximo, né, do Brasil. Cansei do frio, também vim pra cá. Eu vim por causa das escolas também, né? Porque tenho uma filha de 4 anos, assim, não tá na hora ainda, mas quando chegar a hora aqui é um lugar muito bom pra isso também. As escolas públicas são muito boas. E eu acho que traz esse astral que as pessoas que estão aqui por causa dos filhos. Então, só isso, energeticamente, acho que já aproxima pessoas que estão interessadas em oferecer algo, né? Para quem mais lhe importa, que é a família. Então, eu acho que essa cidade tem um astral muito único, assim, muito especial mesmo. Porque não tem lugar para trabalhar, você tem que se deslocar para ir trabalhar. Sim. Mas você está aqui para oferecer o melhor dentro do ensino público que tem, né, na Flórida, e eu fico feliz. Agora, esse processo, assim, para vocês, né, você falou da Flórida, Nova York também, como que isso foi amadurecendo na cabeça de vocês? E aí eu quero traçar um paralelo aqui com todo o respeito do mundo. Assim, vocês têm uma carreira consolidada no Brasil, não que isso vai desaparecer, não desaparece, né? Mas como foi esse processo de decisão de talvez, assim, onde vocês chegaram ao ápice da carreira de vocês, né, ou próximo, e aí largar para mudar para os Estados Unidos, um outro país, um outro idioma, uma outra cultura? Como que foi amadurecendo isso para vocês? Porque profissionalmente, na verdade, pro Jair, ele, na verdade, já estudou em Boston, então acho que ele já está um pouco mais... E você, com essa carreira artística já consolidada no Brasil, e fazer esse movimento para cá,
Como é que foi o sentimento? Foi desafiador. Bastante. Mas assim, partiu de um lugar, de uma necessidade de querer me rever internamente e descobrir novas coisas. E principalmente ficar perto da minha família. Porque eu morava em São Paulo, sempre morei. Trabalhava no Rio. E ficar indo e voltando anos a fio. Desde que a Isa tem meses. Quando eu olhei para ela assim, eu fazendo 40 anos, mudando de década, aquela reflexão que acho que acontece com todos nós. Eu olhei para ela com 10 anos, as bichinhas são compridas, né? Eu sou baixinha, mas Jair é alta, a família toda. Eu olhei quase que na mesma direção, assim, falei, cara, você tem 10 anos e eu só trabalhei. E além de trabalhar, o que todo, né, mundo faz, mas era a coisa de estar muito distante. Porque esse trabalho que envolvia estar em outra cidade, não é ir e voltar. É ir, ficar dias sem ver. E eu vi que já não estava me alimentando no mesmo lugar que antes me alimentava emocionalmente, acho. Eu sentia que tinha algum buraco, assim, que eu queria rever para poder seguir, porque já estava pesado. A última novela que eu fiz, e eu amo trabalhar, para mim sempre foi o meu norte número 1. Eu investi muito, estudei muito para... Levei muito resiliência, muito difícil a carreira artística. Mas eu falei, tem algo que eu preciso rever, porque talvez eu estou contando histórias, estou vivendo mais outras histórias do que a minha. E esse peso começou a me amargurar. E aí eu falei, acho que é hora de rever. E o Jair sempre quis passar um período aqui fora. E eu falava, ele nunca fez parte dos meus sonhos, eu estou muito feliz com o meu trabalho, eu amo minha família, eu não vou de jeito nenhum. Sempre foi, falei, se você quiser ir, você vai ter que ir, porque eu não vou. E aí era uma certeza, e de repente essa certeza mudou de lugar, por essa forma de querer me revisitar e nos unir, e por que não aprender? Então a gente veio para ficar 1 ano, é que 1 virou 8. Mas assim, a proposta inicial era, vamos nos unir, vamos ficar perto, vamos acompanhar as meninas, de levar na escola, buscar na escola, vamos nos aproximar como casal, como família. Então essa foi a proposta. E aí as coisas foram tomando outros rumos e num desses rumos foi também abrir mão fazer novela, né? Que exige muito, acho que é o que mais exige, tanto que os Estados Unidos, ninguém faz essa loucura que a gente faz. Ficar 9 meses trabalhando, né, muitas horas sem ver sua família, vivendo, né, dentro de um estúdio. E aí, então foi assim que a gente resolveu. E as coisas depois foram modificando, mas a necessidade foi nos aproximar, poder estudar em outro lugar, nos rever, descobrir novas coisas, aprender juntos e com tudo que Nova York oferece para o artista. Né? A dramaturgia, a profissão como atriz é uma mudança constante, né? O que isso colaborou para você para fazer essa transição da vida e também o que alimenta a sua alma, qual foi o start que você falou assim, não, preciso olhar mais para dentro também, é óbvio, né, os filhos. O trabalho de atriz ajudou nessa transição? A vida imita a arte e vice-versa? Eu acho que assim, eu sempre tive uma inquietação como pessoa. Eu me formei em psicologia, minha mãe é psicóloga. Acho que teve sempre um lugar de querer entender as emoções, assim, entender o mundo. E eu fui bailarina desde muito criança e eu entendia que ao dançar as coisas ficavam mais fáceis para mim. Mesmo que eu ache que o bailarino é o ser que mais sofre, porque o treino é muito longo, é muito exigente. Eu convivo com músico, depois com ator, que é a minha carreira, mas o do bailarino é muito estressante. E mesmo assim era onde eu me entendia, assim, onde eu sentia que as coisas fluíam melhor para mim, onde minha alma acho que conectava. E então eu acho que esse lugar de rever, de querer entender, usando a arte para me entender e entender o mundo, sempre foi uma forma de funcionar. E a psicologia entrou nesse bolo de querer entender os outros, me entender, através da ciência também, né? De um estudo que não é só da expressão também, porque quando a gente conversa, né, a gente se escuta, a gente se entende, vê onde a gente sai do prumo, onde a gente tem crenças. Então, eu acho que ser atriz sempre me ajudou a me entender.
Porque eu fui buscar isso como um alinhamento mesmo, né? Dessa inquietação de curiosidade. Então, partiu sempre de um desejo muito, acho que, não pensado, mas intuitivo, assim, desde criança, de que a arte, não tinha nenhum artista na minha família, todo mundo é médico, psicólogo, sabe? É de uma profissão mais... Foi buscar, porque veio de outras gerações, onde a necessidade de ter uma profissão que era, né, era a única saída. Não sei se ainda é, né? Talvez no futuro a gente vai poder ser outras coisas além das profissões clássicas. Mas acho que a arte sempre vai me empurrando onde a minha alma quer buscar. E é interessante, né, como tudo se conecta, né? A arte, o balé é uma arte, né? Depois vai para a dramaturgia, e aí casa com um artista também, então é tudo muito ligado. Só pra complicar, né? Ou facilitar. É tudo para crescer, né? Acho que ao mesmo tempo, assim, a gente fala muito isso no podcast, que eu na minha carreira também, quando alguém quer saber o que eu preciso fazer para ter sucesso aqui, eu geralmente listo 3 coisas, né? Você precisa ter a mente aberta, você precisa ter a mente curiosa e fome de conhecimento, de buscar. Sim. A sua trajetória fala muito disso, apesar de Fabinho ter mencionado aí que são parecidas, mas cada uma tem a sua própria identidade e tudo isso. E a sua trajetória mostra muito isso, né? Essa fome de viver, né? E só descrevendo a sua trajetória até aqui é uma vida bem vivida, né? São várias coisas que te ajudam a ser a pessoa que você é hoje. Essa curiosidade é uma coisa que é importante para você também passar para suas filhas, elas crescendo, essa mente aberta de querer conhecer, de querer entender. Talvez isso venha da psicologia, mas como que é isso dentro de casa? Ah, com certeza. Acho que elas ainda são mais curiosas, cada uma do seu jeito, do que a gente, assim. Mas acho que sempre rever, né? Ver quando as nossas verdades estão muito certas, rever, ponderar os lados, ver que a gente pode mudar de ideia, né? Eu acho que hoje em dia tem essa exigência do mundo. Isso não é, mas você achava isso, agora você acha isso? Sim, de opinião agora? Eu mudei, eu mudo todo dia. Toda hora. Se deixar, o difícil é manter a mesma opinião. É verdade. Mas eu acho que tem uma cobrança, né? Um julgamento muito cruel já do mundo, assim, para que a gente seja uma coisa, sigam protocolos endurecidos. Então, acho que como mãe, elas veem a nossa forma de pensar. Quando a gente sai das caixinhas, é mais complexo, porque você se perde de você se revisita, mas tem um custo, né? Quando você faz tudo do mesmo jeito, você vai criando a sua maneira de ser. Mas para o artista, isso é a pior das maneiras, né? Então, acho que elas observam a gente, mas a gente aprende muito. Agora que a Isabela tem 18 anos, a gente vê como é lindo ver um ser adulto com tantas possibilidades, que às vezes fala, mas por que você está pensando assim? Eu vejo de outra maneira. Você mesma me ensinou de outra maneira. Por que agora você está? Então, que te cutuca, que tem uma troca bonita, assim. Eu acho interessante isso, porque, assim, pega uma criança, tem uma filha de 4, já mencionei isso aqui antes, curiosidade lá em cima. Sim. Só que eu acho que manter esse nível de curiosidade, por exemplo, do mais velho daqui. Ah, pronto. É o contrário, viu? Tô vendo. Acho que com o passar do tempo, uma caixinha, a sociedade meio que vai minando, vai sugando de você essa curiosidade, essa ambição talvez que você tenha de querer fazer diferente, ou de querer testar coisa diferente. Você vai sugando isso de você e você passa a aceitar as coisas. Sim. Então poder desafiar esse status quo aí, eu acho que é importante, independente da idade, né? Quanto mais velho, talvez melhor fazer essas reflexões que você mencionou aí. Porque senão a gente é manipulável o tempo inteiro. Porque se todo mundo acha a mesma coisa, eu não consigo ver. Estão me dizendo isso, mas eu estou observando aquilo. Você não consegue, né, botar ali e falar assim, ok, como é que eu vejo isso? Independente, às vezes, da minha mãe dizer um negócio, meu pai dizer outro, né? Como é que eu convivo em paz? Porque hoje em dia o difícil é ter paz e poder observar sem estar goela abaixo sendo proposto para que você pense A ou B. E se você não quiser pensar nada, se você quiser criar o D, né? Então, acho que o indivíduo criativo, ele nunca se sujeita a se trancar em 2 possibilidades. Mas agora, um tema que é, assim, muito importante, e hoje, ainda bem, está sendo mais discutido,
saúde mental, né? Sim. Como que você, assim, dedicando o seu tempo aí ao estudo da mente, como que você prepara as suas filhas para isso, por esse mundo digital que muitas vezes é cruel? E deixa eu também aproveitar o gancho. Ser mãe, criar um filho é também uma arte. E o que essa arte ela te inspira e o que ela te ensina? Eu acho que essa é a arte mais difícil. Porque é onde a gente quer acertar com todas as forças, né? Outro dia eu ouvi um jeito tão simples de pensar, mas tem um lado primitivo que a gente quer que os filhos se deem bem, não é só por uma projeção, né? Porque a psicologia vai falar, porque você projeta no seu filho o que você deseja. Sim, a gente quer projetar o melhor dos sonhos, mesmo que às vezes a gente fale, ué, esse sonho acho que não é para ele, é para ela, né? Mas tem uma coisa da sobrevivência, né? Se a gente pensar de um lado mais primitivo, animal, é a continuação da espécie. Então, antes de psicologizar a história, assim, se ela se der bem, ela vai permanecer na linhagem. Não é uma coisa besta, linhagem, digo, de sobrevivência, de animal. Então, eu acho a arte mais difícil, porque essa vontade de acertar, às vezes a gente para de ouvir, de observar, Sim. de ver a criança separar, porque ela é minha filha, mas ela não, né? Eu tenho 2 irmãs muito próximas, a gente é tão diferente. Verdade. Mas eu fico pensando, admiro muito minha mãe, se ela quisesse colocar a mesma coisa, uma para cada, né? Para cada uma, assim, vocês têm que fazer isso, fazer assado. Então, assim, claro que ter boas referências é bom, mas a criança vai te mostrando novas referências e aí você vai aprendendo. É uma experiência todo dia, por isso que eu acho que é a melhor das artes. Porque te ensina a pensar, e se você pensar duro, o seu filho vai sofrer, você vai sofrer também. Sim. Então Sim. tem que se reinventar, né? Eu tenho né, meu bebê de 30 anos. Que lindo. Nossa, Já apanha do filho, já. O quanto eu aprendo com ele, né? E assim, voltando atrás, né? Criei... Eu era um adolescente quando tive, assim, e aí eu olho para ele e falo assim, cara, queria ser como esse cara é. Então, assim, é muito emocionante, é gratificante, é uma arte criar, e as dificuldades, né? Você vai aprendendo junto a dominar, a ser resiliente, entender, compreender e aprender acima de tudo, né? Mas bem poder bacana, apreciar, né? Isso Sim. que você trouxe de apreciar o filho, mesmo que seja tão diferente, né? Acho que isso é o legal quando eles vão crescendo, porque tem o período da adolescência que eu preciso me separar de você para me descobrir. Então, tem as revoltas, menores, maiores, né? Mas quando você olha e fala, nossa, eu aprecio tanto quem você se tornou. Eu sou uma parte disso, mas isso é você, né? É muito lindo. Agora, ela com 18 anos, você, nos olhos dela, você ainda é uma mãe legal, assim, cool? Eu acho que eu sou legal. Sou louca, sou chata, mas acho que eu sou legal. Tinha uma experiência que você estava falando aí de aprender. Eu estava andando com a minha filha no carrinho, e aí... Só que assim, naquela minha rotina, na minha velocidade, né? Eu quero chegar de ponto A a ponto B e vai e volta. E aí minha ex-esposa da época falou assim, olha, calma, vai devagar. Tenta entender que tudo que ela está vendo, absorvendo, ela está fazendo isso pela primeira vez. Sim. O que acabou também me ajudando a absorver essa energia que o mundo, o universo traz, né? Porque às vezes você está tão focado em chegar daquela que você não presta atenção no caminho. Vive tão rápido as coisas, né? E acaba não percebendo os detalhes, né? Isso é muito louco. E aí você vê que chegar nem era tão importante. Não é e não é besteira, né? Hoje tem um monte de neurocientista, de técnica falando, mas se a gente pensar nas coisas mais simples, de ver que o caminho, né, é mais saboroso legal do que a chegada, né? É muito. Quando eu várias vezes senti isso fazendo teatro, porque eu pensava, hoje, depois de várias experiências, eu gosto mais de ensaiar do que editar em cartaz. Porque o processo do ensaio é tão legal, é tão profundo, é tão rico, são tantas horas, que a hora que você entra em cartaz, no teatro, na dança é diferente, mas no teatro você entra em cartaz, você para de ensaiar. Aí você vê a sua galera sexta, sábado, domingo. Aí segunda para. Quando você está ensaiando, não. É todo dia. Mas
E é mais rico, né? Aí você tocou no assunto que eu acho legal, assim. Aqui a gente fala muito assim, it's about the journey, about the destination, né? É sobre a jornada ou sobre o destino, né? Sim. Aí eu costumo falar, acho que talvez exatamente o que você acabou de falar aí. Pra mim, é mais sobre com quem que você faz isso. Tá, entendeu? Com quem que você embarca nessa jornada, e aí é onde você cria essas memórias, você pode compartilhar, e tudo é uma coisa que te alimenta. Ninguém tira isso de você. Toda vez que você olha pra trás, você lembra do rolê, né? Sim. Falando já no português. No português. Eu acho que é sobre isso, entendeu? Assim, voltando também que você mencionou isso, né? É sobre a jornada e com quem que você faz isso junto. E então, fala pra gente, depois do balé, veio a psicologia e na sequência o teatro. Você nunca pensou em atender esse segmento da psicologia? Tem 3 clientes em potencial aqui, nunca Olha, sequência não acontece muito na minha vida. As coisas são meio sem sequência, se elas vão acontecendo. Mas foi tudo meio misturado. O balé com o teatro, com a psicologia. E sobre atender... Aqui, depois de morar aqui, esses anos que eu moro aqui fora, 8 anos, eu fui voltando a juntar a psicologia com o teatro. Legal. E hoje eu tenho um programa que chama No Palco da Vida, que eu tenho feito com várias mulheres que têm cargos em empresa, que às vezes são muito pensantes, muito de entrega, muito ou de risco financeiro. E quando você leva uma forma de olhar para dentro com um pouquinho de arte, o mundo se abre de um jeito leve e profundo ao mesmo tempo. Então, o psicodrama, que é uma das linhas da psicologia, que junta essa forma criativa de você lidar com as suas emoções. Tem entrado muito assim no meu momento de vida. Assim, tenho ido bastante ao Brasil fazer workshops para empresas ou fazer palestras, porque é uma forma que eu fui unindo algumas formações que eu fiz aqui fora, porque eu comecei em Nova York querendo trabalhar, jurando que eu não ia trabalhar, quando eu me vi eu estava fazendo entrevista com a gente, fazendo teste, estudando teatro. Aí eu falei, não, eu vim aqui para... O propósito é outro. Aquietar, eu vou voltar nessa coisa de querer chegar, né? De busca. Eu falei, nunca tive sonho de trabalhar aqui fora, enfim. Mas vi que era uma possibilidade. Não tão boa quanto é hoje em dia, porque 8 anos depois o mundo se abriu tanto que o sotaque é bem-vindo, você não ser americano é bem-vindo. Só que se a gente cortar a cena, 8 anos, é muito pouco. Era assim, não, você tem muito sotaque. Hoje em dia é quase assim, que bom que você tem um sotaque, porque aqui no cinema tem uma parte que tem que ter um estrangeiro. Então, se você só parece latina, mas seu inglês é ótimo, a gente quer alguém que tenha. Então, as coisas mudam, né? São tão dinâmicas. Mas o meu trabalho hoje em dia está muito focado em levar arte, espiritualidade e o aspecto emocional como uma ferramenta de transformação. Eu acho que é muito poderosa. Eu sou o meu laboratório e tenho visto em várias mulheres. Eu fui para São Paulo, vocês estavam falando, né, da comunidade que vocês cresceram, e aí uma das experiências mais fortes que eu tive foi com as meninas do Capão Redondo, que eu fui para o Brasil para fazer um workshop na Vila Olímpia, que foi maravilhoso, com várias mulheres que buscam esse tipo de trabalho, e depois a gente fez a experiência com as meninas do Capão, que é um grupo também onde muitas são jornalistas, trabalham, mulheres maravilhosas. Eu falo, gente, que sopro de vida, de resiliência, de arte. A arte já está, né? Você não precisa pôr, porque o nível de criatividade para sobreviver é tão mais esfuziante, né? Claro que a gente não queria ter que usar isso o tempo inteiro, porque isso exaure a alma, cansa. Mas assim, eu aprendi com elas mais do que em qualquer lugar. Então acho que esse tipo de trabalho ele funciona bem em qualquer ambiente, funciona bem na vida individual de cada um. Bonito ver a maneira como você fala sobre isso, né? Eu era conselheiro de uma organização no Brasil que chama PAC, Projeto Amigos da Comunidade, lá de Pirituba. Um salve para Rosane. Fiz balé também lá, viu? Bora dançar, então, quero ver. É difícil pra caramba. Eles têm um projeto que eles trazem as meninas pra fazer balé, né? Meninas e meninos. E aí eu fui tentar dançar, paguei mal mico. Mas que lindo. Tá gravado. Imagina ele dançando, que lindo que deve ser. Né? Mas eu acho legal trazer isso pro universo comparativo, que é um universo mais rígido, né? Eu te dou um exemplo. A gente tinha, na área comercial, vendas, né?
Quando eu estava em São Francisco, a gente levava pessoas para Pixar, que era do lado, ali em Emeryville, para eles fazer um workshop com a galera da Pixar, que, para quem não conhece, faz um monte de desenho, assim, né? Filmes, né? Animados. Porque essa parte de storytelling, né? De contar histórias. E a gente conta histórias, né? No dia a dia também. Quando eu estou vendendo um software, eu estou tentando criar uma narrativa, uma história que se adequa à realidade daquela pessoa que está buscando comprar ou adquirir um software. Então é muito legal trazer isso, assim, é meio que... E é difícil, né, trabalhar com uma galera que tem o próprio jeito de ver as coisas e desarmar essa pessoa que para ela consiga absorver um pouco dessa mensagem, porque muda muito, né? Eu acho legal. Nossa, muda muito. Isso que você falou é muito legal, porque às vezes a gente fica contando a mesma história pra gente mesmo, né? E aí a gente não sai porque fica num ciclo. A mente, ela economiza energia, né? Se a gente funciona tudo igual. Então é mais desgastante você buscar novas saídas. É incômodo, né? Mudar hábito a gente sabe que é super difícil, né? Sim. E qualquer hábito, mas a forma de ver então nem se fala, porque hábito a gente sabe, bom, tô tomando 10 cafés, meu estômago tá doendo, mesmo assim eu não consigo mudar. Agora, quando é emocionalmente, comportamentalmente, eu acho que é mais difícil, Sim, porque a gente sim. conta cada história, às vezes eu paro e falo, nossa, a história que eu tô contando pra mim, pra que eu tô me enganando, né? Para que eu fico alimentando isso na cabeça? E às vezes quando a gente está num universo corporativo, por aquele universo ser tão rígido, a gente começa a funcionar, né? Sempre só aquilo. E às vezes aí a vida te pede uma nova possibilidade e a gente não está habituado a fazer, deprime, entra em burnout. Nada que eu não conheço dentro de mim também. Sim. Mas assim, a gente leva mais tempo para se recuperar do que se a gente tivesse olhado durante o caminho para como a gente estava indo, né? Eu acho que o universo corporativo precisa tanto, e só agora no Brasil vai sair uma lei que é necessária às empresas. Era para ter sido posta em ação esse ano, mas parece que em maio do ano que vem vai ser obrigatório para ter um espaço para a saúde mental. Porque é o número 1, gente, da demanda, né? Hoje em dia você fala, fiquei doente. Você não espera a pessoa só falar. Tem vezes que tive um câncer, quebrei um pé, tive, sei lá, uma outra coisa. Mas geralmente quando você para e escuta de verdade, eu fiquei doente, entrei em depressão, tive um burnout, tive um pânico, exauri, não dei conta. Né? Então é duro chegar nesse ponto, porque depois a recuperação é pior do que quando a gente quebra o pé. Né? Sim. Hoje se fala muito em cultura empresarial, né? Assim, e uma cultura realmente que as empresas tem que ser top-down, tem que acreditar naquilo, né? Sim. E hoje acho que é muito mais... não sei se fácil é a palavra correta nesse sentido, mas as pessoas estão muito mais abertas a enxergar isso como algo que acontece com todo mundo e não como fraqueza. Sim, né? Porque antes a gente tinha vergonha. Você fala, não vou chegar lá e falar. Eu lembro certo, quando uma vez eu estava na Globo, eu falava, não tô aguentando, porque eu não tô vendo minhas filhas, eu tô aqui para gravar. Depende da novela, você tá ali, você grava 300 cenas, então de certa forma você tá feliz. Mas o trabalho é essa realidade. Tem vezes que o autor chega, você tá na cena e você fala, é verdade, você só fala isso. Você tem que ficar lá o dia inteiro, em outra cidade, sem ver seu filho para falar, é verdade. Né? Então, assim, tem uma hora depois que a máquina tá rodando que isso vira um buraco. Se a sua parte artística, a sua alma não tá preenchida, né? Fica muito desafiador. Mas eu lembro de vontade de chegar e falar assim, eu tô sofrendo de saudade das minhas filhas. E não existia. Você pensar, há 8, 10 anos atrás, você chegar e falar isso, eu falava, um beijo, meu bem. Abraço, tchau. Hoje em dia as empresas, inclusive, lá tem um espaço para você falar, não estou pedindo por um dia para sair para fazer um comercial, eu preciso de um tempo para ver minhas filhas, entendeu? Um dia. Eu acho que hoje em dia tem um jogo maior, mas ainda a gente tem medo de falar. Está mais humanizado. Eu acho que você pode negociar. Eu vou trabalhar. Tem um espaço, a maioria das empresas tem. Eu vou trocar 2 dias por 1. Entendi. Você consegue ter algum jogo. E eu acho que se não tiver numa indústria artística, nem se fala. Começa a dar ruim em geral. Agora, em qualquer corporação, organização. Ninguém quer ser só mais um objeto, né? Isso é um alerta legal porque, desculpa, só para concluir isso aí, é um alerta legal porque, assim, hoje em dia, né, os funcionários também
estão buscando cada vez mais a empresa pela cultura. Sim, Sim. não é só ganhar. Os jovens nem se falam, eles não querem só ficar Sim. ricos, não tem mais isso. Eu me identifico com aquela marca, com o que eles representam, com o tipo de interação que eles têm naquela comunidade, o ambiente que eu vivo. Tudo isso é um fator de decisão De também, escolha, né? para viver melhor, porque ninguém quer ir até o limite. Exato. Essas questões, assim, aonde te pegou, assim, que você falou assim, cara, eu tô perdendo o crescimento dos meus filhos. E como foi para você, para encerrar esse ciclo? E depois disso, existe algum ritual neural para que você consiga equilibrar a mente? Algum ritual? O que eu devo fazer? O que eu não vou pensar para voltar, para a cabeça não entrar em parafuso? Olha, essa pergunta é muito legal, porque essa é uma pergunta que fica na minha vida quase todos os dias. Eu fui buscar muitas técnicas, eu adoro conhecer coisas novas, mas chega um momento que é onde a arte para mim mais faz ligação com o que até agora fez sentido para mim, que é não dá só para conhecer, se você não põe em ação. É igual conhecer a peça, mas se você não ensaiar todo dia, você pode saber que a voz tem que ser assim, o corpo assado, ler 300 mil, fica no lugar do conhecimento, mas não dá ação, até porque o ator é quem age, né? Ator é o que põe em ação. E no universo da ferramenta emocional, eu sinto a mesma coisa, porque às vezes eu fui buscar uma técnica, o que mais hoje em dia faz efeito no meu ensaio diário, e o que mais faz efeito quando eu não faço, eu vejo que eu me lasco. Porque às vezes a gente acha, eu já tô legal, tô numa fase ótima, para que eu vou gastar minha meia hora para meditar todo dia? Vai fazendo isso. Eu falo assim, ai. Tô há 2 meses achando que eu tô ótima, que a minha energia tá bem, que eu tô... E aí vem um downside, porque você já sabe como é ter resguardada nas suas emoções e relações com uma técnica que exige prática. Tem gente que ora. Para mim o exercício é muito importante porque a minha mente é muito acelerada, então se eu não faço... Mas isso eu já não deixo meio de fazer, porque acho que com a infância de bailarina, mas meditar você deixa fácil. Porque você fala, quer saber, eu vou ficar na internet legal, aqui. E aí eu vejo que meu nível de disposição, de energia, de alegria, começa a mudar. Então, assim, para mim, de todas as ferramentas que eu tenho estudado, que serve todo dia, eu fui buscar na Kundalini Yoga, que é um tipo de yoga específico, bem diferente do que o mais comum, porque ela usa muito a respiração. Então, usa o que se chama pranayamas, que é um tipo de yoga mais devocional. Devocional. Devoto, de devocional, sim. Que através da respiração te coloca num estado de maior abertura espiritual e de percepção, de um jeito eficaz. Porque quem tem a mente muito agitada, às vezes a gente senta para meditar e, conta que eu tenho que pagar. Você não consegue. E a Kundalini, você vai começar por uma respiração ou um exercício junto com a respiração. Quando você vai fazendo, sem ter que ficar em silêncio, o silêncio vai aparecendo. Então, você vai limpando através de um exercício conduzido, respiração e movimento. Aí, a hora que você vê, você faz um pouco para ir abrir o espaço da mente para meditar. Aí, às vezes, pouco a meditação ela já é muito eficaz, porque você limpou, é como se você fizesse uma faxina. Para mim, funciona bem. Eu já fiz vários tipos de meditação. O que me trouxe para esse movimento de mudar do Brasil para cá, de querer me rever, foi a meditação transcendental. Mas hoje em dia, o que para mim, como eu disse, eu sou inquieta, eu tive que buscar outras. Vai buscando outra, vai mudar. Buscar uma que movimenta junto, porque senão não encaixava, entendeu? É engraçado esse processo de terapia no mundo corporativo, mas no lado pessoal também, assim, né? Acho que as gerações, a gente principalmente, né? Faz uns 40 e 10, 15 anos atrás, eu falar que eu fazia terapia, que eu faço terapia, mas negão desse tamanho, fazendo terapia, que é o lado machista que sempre teve na sociedade. E, mas se eu soubesse disso antes, Nossa, a ajuda que me trouxe, de colocar, né, as coisas no eixo. Então é engraçado que fora do corporativo, o pessoal também, né? Que agora que
que a galera tá buscando com mais intensidade. Sem e o resultado preconceito, né? Antes parecia que você tinha que ter uma doença psiquiátrica para fazer psicologia ou até para ir para o psiquiatra. Exato. E temos todos algo psiquiátrico em algum lugar, mas eu acho que isso que você está falando é tão importante. Eu acho que os homens sofrem mais. Muito mais. Porque as mulheres, querendo ou não, num lugar de vulnerabilidade ou de você falar, não importa se você tem 40, 50, 60 anos, se você tiver que chegar numa outra, chorar. Eu briguei com meu marido, a gente faz isso com mais facilidade. É verdade. O homem não tem espaço. Não tem. Assim, vocês são amigos desde a infância, com certeza entre vocês têm esse espaço. Mas o homem consigo mesmo é muito solitário. É verdade. Não foi crescido com esse espaço. Então é muito legal isso ser falado, isso ser permitido, né? Mas é interessante porque, assim, para mim, pelo menos, foi muito difícil esse processo de vulnerabilidade, né? Eu achava, né, não tenho orgulho de falar, mas eu admito que eu era machista no sentido de expressar sentimentos, né? Sim. A primeira vez que eu fui falar pro meu pai que eu amava ele, eu tinha 23 anos. Né? Uma vez, esse daqui, eu dou crédito pra ele, porque quando ele liga pra mim, pro Du, ele termina sempre, eu te amo. A primeira vez que eu ouvi isso, eu assim, o quê? Você falou pra mim? Não é, meu? Olha que Você vê, né? Mas hoje eu consigo, hoje eu falo te amo. tão bom poder manifestar amor, mas tão difícil, porque é muita verdade. barreira no universo masculino, nem se fala. Que legal, né, poder fazer Mas eu isso. tive um lance que aconteceu comigo, que eu tive uma pessoa que era muito próxima a mim, que cometeu suicídio, né? Então acho que só ali pra mim que abriu a minha mente, né? Pô, a mente é uma coisa que você tem que nutrir, né? A todo momento, cuidar. Porque senão, é muito assim, rápido. Exatamente. Gente, se a gente pega, né, cada um com a sua vulnerabilidade. Eu estava até falando isso com uma amiga outro dia, que uma outra pessoa que ela conhecia, infelizmente, acabou com a vida. Por isso que aqui nos Estados Unidos eles falam tão em negrito, se você precisa, porque é rápido. Então, assim, a gente sabe, pô, você fica 15 dias meio mal, você fala, ai, será que eu vou ficar assim? Será que eu tô assado? Para que vai para esse buraco muito rápido para falar? Para pensar em acabar a vida, depende da característica de cada um, né? A gente às vezes acha e fala, não, nunca. Eu ia deitar, ficar 5 dias dormindo e depois tudo bem. Cada um de um jeito, mas é rápido. Para algumas pessoas, infelizmente, tem umas que vivem nisso há muito tempo. E tem pessoas que entram nesse buraco negro que a gente entra às vezes. E é o jeito da pessoa sair acabando. Então é muito... É muito triste, mas é muito necessário falar, né? É importante respeitar o poder da mente, né? Fabio, fazer uma perguntinha, não, a gente tem que rápido. soltar ela. Pode fazer. Eu deixo, eu adoro. É só uma pergunta, não sei se existe isso daí. Você falou, eu falei, quando você muda um ciclo, qual o ritual para você não voltar? Não sei se existe isso, desculpa, inclusive minha ignorância. Não, obrigada por voltar a isso. Ele volta, né? Precisa de muita força para não voltar. Por isso que eu falei, quem é curioso gosta de inventar. Então, praticar e ficar na mesma situação. Tem outra técnica mais legal, deixa eu ir para outra. Mas isso também é uma característica da mente. Legal, achei uma que é boa. Por que eu não fico nessa? Porque se eu for... Um dia minha terapeuta falou para mim assim, você não acha que você já estudou demais? Agora, o que você está fazendo todo dia para pôr todas essas práticas em ordem? O que falta para você juntar? Porque tem pessoas que são curiosas, têm essa característica, então para você ficar, aí você volta para o ciclo. Vou procurar um curso novo, vou estudar no Japão, amanhã vou voltar para o Brasil. Tá, mas e você está fazendo o que você aprendeu? Então, assim, respondendo sua pergunta, voltar para o ciclo é muito fácil, né? Se a gente pensar até em características fortes, que tem muito estudo, por exemplo, droga, né? A gente sabe que quem para de usar, quem deixa de beber, é um esforço para sempre, porque 3 golinhos, né? Um uso de droga vai levar. Quando a gente pensa em tirando a droga, mas o funcionamento é o mesmo para os comportamentos, é muito fácil a gente voltar.
E tudo bem voltar, desde que a gente pegue rápido. Então, eu acho que quanto mais trabalho a gente faz, mais assim, tô fazendo de novo, já tô uma semana fazendo de novo, vou pelo caminho que eu já sei que vai dar. Eu ia perguntar sobre isso, né? Se existe uma âncora, né? Para você ancorar e esse movimento você vai ter mais dificuldade de fazer. Aí você resgatar, voltar e falar assim, não, olha, agora eu tô com a mente... tranquila, né? Eu acho que é essa âncora, diária, sabia? Porque Sim. assim, né, se a gente vai na igreja uma vez, na igreja cada um for, o nome que cada um quiser, ou a gente faz terapia uma vez na semana, não dá conta. Né? Você vai fazer terapia todo dia? Não. O que você pode fazer todo dia? Exercício e ter o seu ritual. Para mim, a única forma, e eu tô falando isso porque eu acabei de passar um período que eu vim desse lugar, tá tudo ótimo, para ver, não tá tudo ótimo. Tô com insônia, eu tô mega ansiosa, tô agoniada. Porque eu parei de praticar achando que eu já tava legal. Não tem nada que fique além da prática. Acho que a gente tem que buscar alguma coisa. A âncora é praticar todo dia alguma coisa que você acha que te traz de volta, né? Legal. Família, a gente vai ter que cortar por aqui, porque a gente teve um problema com o culpa do Fabinho no começo da gravação, a gente atrasou. Mas comenta aí, eu falei, expande a mente, tá? Absorve, recebe, porque a ideia é foda, né? Eu quero Pede muito estar aqui comenta de aí, novo. pelo amor de Deus, pede pra voltar. Já voltei, gente. Quando é? Considerações finais Vamos lá. do... Tânia, obrigado pela oportunidade, pela conversa inspiradora. Sucesso, né, nessa nova vida, sua família, e estamos aqui. Por favor, volte, pelo amor Por de Deus. favor, me chamem. Eu que agradeço, porque eu aprendi um monte com vocês. Tem É tantos muito assuntos que a gente bom. acabou nem Tem, a gente não cobriu nem 10% que a gente pequeninos, cobriu. É verdade. Jairzinho vai pagar por isso. E eu Vai quero pagar. o próximo schedule. Eu tenho as minhas considerações, agradecer por aceitar o nosso convite, gratidão. E queria fazer uma última pergunta. Tirando a Tânia bailarina, a Tânia artista, a Tânia, nossa, tanta coisa. A Tânia mãe, quem é a Tânia Kalil? Hoje em dia, o que mais me interessa é essa definição que eu não tenho fechada. Mas eu sou inquieta, vocês já viram, curiosa, mas eu sou, antes de tudo, acho que o que me guia quando eu não sei para onde ir o que eu não posso esquecer em mim, que eu acho que é o que mais me define, eu sou muito amorosa. Então, quando eu vou indo para um caminho que a minha ansiedade está maior, minha vontade de chegar está maior, minha voracidade está maior, minha tristeza está maior, eu lembro que a única certeza que eu tenho desde criança é que o meu olhar é compassivo com os outros. Então, ele tem que ser comigo. Porque eu tenho muito amor para oferecer. Se eu me desamo, eu me perco. Então, quem é a Tânia? Eu sou amorosa, intensa, complexa. Mas eu fico no amorosa, que é onde eu tenho me voltado. Me perdi. Tá com amor o que eu estou fazendo? Não tá, então não tô alinhada, então vamos tentar outro rumo. Fantástico. Tânia, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vou deixar você com a palavra final, quem quiser acompanhar seu trabalho, onde vai. O Bruce, nosso produtor, vai colocar todos os negócios aqui, @, não entendo muito os negócios de mídia social. Mas enfim, vai colocar tudo aqui, quem quiser acompanhar, onde que pode entrar, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Os trabalhos também, ali agora... Eu quero agradecer vocês, porque é tão legal conversar com homens inteligentes, queridos, batalhadores. E eu acho que é tão necessário o conteúdo que vocês trazem, o público que vocês alcançam. E acho muito legal, assim. Essa conversa me fez muito feliz, me enriqueceu muito. E para quem quiser me seguir, o meu @ no Instagram é Tânia Kalil, KHKH, você não esquecer, com 2 L's no final. E o nosso projeto, meu e do Jair, que chama Grandes Pequeninos, que é lindo. Para quem tem pequeninos, vocês têm que colocar, que é muito lindo, é maravilhoso. É a paixão da minha vida esse projeto. É onde a minha alma fica feliz, porque tem tudo isso. Então, quando eu tô no palco fazendo os Grandes Pequeninos, é a hora que eu falo,
é sobre isso. É essa troca, essa liberdade, essa alegria que a arte, né, possibilita com tantas pessoas. E acho que é isso. E daqui a pouco você vai me dar uns caminhos para umas corporações para eu levar o meu projeto no palco da vida. Que eu acho que tem uma necessidade muito grande aí de levar poesia, leveza, brincadeira, né? Expressão. Porque ela é uma forma de cura muito grande. E isso aqui é uma cura. Sim, sim. Então, parabéns pelo obrigado. movimento lindo que vocês fazem. Muito enriquecedor, tá? Gostamos muito de você aqui. E aí vamos batalhar para quem sabe no futuro trazer você de volta. Eu já topei. Tem. Então tá bom. Obrigado pelo carinho de sempre. Até a próxima. Valeu. Valeu. Bom.